A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito sobre a morte do cão Orelha. Esse cachorro, ele ficou agonizando por muito tempo. Esse cachorro aqui, olha. Você soube do ato criminoso e monstruoso que aconteceu envolvendo Orelha? Adolescentes canalhas espancaram um animal idoso. Quase até a sua morte, ele foi levado ao veterinário, mas nada mais podia ser feito. O cachorro passou a noite inteira agonizando. No outro dia de manhã, que era um cachorro, explicando pro pessoal que era um cachorro de rua. Tinha um senhor lá que foi falar, começou a chorar, senhor de idade. Novos documentos do caso Jeffrey Epstein expuseram algumas das figuras mais ricas e influentes do mundo, entre elas o presidente norte-americano Donald Trump. O que foi revelado ontem nos arquivos Epstein é pior do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. No ano 2000, nesses documentos aparece uma informação de que Bill Clinton, junto com Epstein, estavam num iate, e nesse iate tinha um menino, e eles teriam feito maldade com esse menino, e ainda feito, junto com isso, rituais satânicos. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Cara, esses dias surgiram dois dos casos mais nojentos que eu já vi em muito tempo. Nesse vídeo eu vou ter que tomar cuidado de como que eu vou falar, né? Principalmente do segundo caso. Mas enfim, até essa altura do campeonato eu duvido você não saber o que tá acontecendo. Mas caso você more numa caverna, eu vou tentar esclarecer aqui. O primeiro caso aconteceu aqui no Brasil, infelizmente com um cachorro chamado Orelha, na Praia Brava, num bairro no norte de Florianópolis. O animal vivia há 10 anos no lugar, e ele era cuidado e conhecido por praticamente todos os moradores locais. Porém, no dia 4 de janeiro, 4 adolescentes agrediram gratuitamente o animal. E eu não sei se eu posso dar muito detalhes do que eles fizeram com ele, mas o que eu posso dizer é que ele ficou extremamente ferido. Infelizmente, acabou não resistindo. E ainda por cima ele era um idoso, né? Então, infelizmente, isso contribuiu para que ele acabasse não resistindo. Ele até foi levado para o veterinário, só que nada mais podia ser feito a não ser sacrificar o animal para que ele não sofresse mais. Mas ainda por cima esse caso piora porque os 4 jovens e seus pais coagiram 3 testemunhas que iam denunciar o caso. E bom, o que esses pais fizeram, na minha opinião, já prova que provavelmente esse problema de comportamento vem deles, porque eles devem ter criado o filho deles de uma forma que talvez incentive esse tipo de atitude. Mas ainda para piorar mais ainda essa história, depois que os jovens fizeram aquilo, eles ainda tiveram a capacidade de viajar para os Estados Unidos. Obviamente com o pai deles pagando tudo, mas o que me impressiona é como que alguém, depois de fazer tamanha maldade, pode simplesmente ignorar isso e viajar tranquilamente. Pra mim é um bando, são 4 vagabundos, 4 maconheiros, né? 4 pilantras, né? Que está sendo acoitado pela família. Por aí você já vê a criação desses moleques, né? E não é moleque falar, não, problema social. Não, são moleques que da família tem dinheiro. Contra um animal que não era bravo, não era um cachorro selvagem, era simplesmente um animal calmo que vivia na região, sem fazer mal a ninguém. Esse é aquele tipo de caso que qualquer pessoa de bem fica brava quando vê. E o pior de tudo é que eles fizeram isso sabendo que provavelmente não ia acontecer nada, porque eles são menores de idade. Se esse país fosse sério, todos eles que fizeram isso seriam julgados como adultos. Há anos atrás, se você fosse perguntar para uma pessoa dos anos 80 como que seria o ano de 2026, provavelmente ela ia falar que a gente ia ter carro voador e que o mundo ia ser um lugar de paz e tranquilidade. Só que hoje, esse caso prova que tudo que a gente vê crescendo no mundo é a estupidez e a crueldade humana. Mas enfim, cara, tudo que me resta pra falar sobre esse caso é meus pêsames pro cão Orelha, que os adolescentes que fizeram isso com ele, bom, paguem pelo que fizeram e que ele possa descansar em paz. Agora esse caso aqui é outro que muito provavelmente você já viu também, só que esse aqui é bem mais grave que o primeiro que eu falei aqui, então eu vou ter que tomar um cuidado a mais pra falar dele. Ele aconteceu nos Estados Unidos, que é o caso do Jeffrey Epstein. E eu vou ser sincero que só de falar desse caso aqui me dá nojo, mas eu acho importante falar dele, né, pra alertar as pessoas sobre pra onde que o mundo tá caminhando. Ele foi supostamente, ou
e eu já vou explicar isso de supostamente, um financista, que é basicamente um especialista em finanças. E antes dele abrir a própria empresa, ele cultivou um círculo social com pessoas importantes da elite, como políticos e celebridades. Ou seja, ele era alguém muito rico e que tinha contato com pessoas bem importantes, e que, querendo ou não, abriram muitas portas para ele. Só que a pergunta que fica é, será que toda a fortuna dele vinha somente da sua empresa? O escândalo começou quando começaram a surgir denúncias de abusos e de eu provavelmente vou ter que censurar isso daí na edição, mas enfim. E após várias denúncias, ele acabou sendo preso mais de uma vez, pois como ele tinha muito poder, ele meio que podia controlar a pena que ele tinha na época, deixando ela um pouco mais leve do que ela deveria ser. Mas a última vez foi em 2019, onde supostamente ele teria, se finalizado na prisão, se é que você me entende. E eu digo supostamente, porque levando em conta o nível de loucura dessa história, eu não acho difícil que uma pessoa como essa tenha forjado a própria morte. Porque parando pra pensar, supondo que você tem contato com pessoas muito importantes e que você fez coisas que te fariam ser caçado por qualquer lugar que você passasse, não parece simplesmente uma boa estratégia sumir e morar num bunker? Aliás, levando em conta que pessoas como Mark Zuckerberg e Jeff Bezos e muitas outras pessoas da elite estão fazendo bunkers, provavelmente por medo de alguma guerra mundial ou crise econômica, não ia ser algo tão impossível assim isso acontecer nesse caso também. Só que tudo isso que eu disse tinha virado um escândalo há uns anos atrás, mas isso voltou à tona agora, porque saíram milhares de páginas com arquivos, conversas e, cara, tem um monte de coisa nojenta aqui, velho. E o mais bizarro é que muitas pessoas anos atrás já falavam desse caso, tentando alertar as pessoas sobre o que acontecia por trás dos panos. Like, this is the guy that was telling me about Epstein's island fucking decade ago, at least. He was telling me about it. I was like, what? You're telling me there's a place where they bring elites to compromise them with underage girls and they film them? Really? Like, what? Cut the fuck out of here. Yeah. He's like, no, President Clinton's been there. Everyone's been there. I'm like, what? It sounds like nonsense. And not only is it true, but people keep getting fucking murdered for it. E até mesmo as próprias vítimas desse caso, que conseguiram fugir quando tentavam pedir ajuda e diziam o que aconteceu, eram também chamadas de loucas. Muitas vezes, com pessoas dizendo que elas poderiam estar com algum transtorno mental ou sob efeito de drogas. E agora que saíram os arquivos disso, se você for olhar sua aparência de algumas salas, dá pra entender o porquê que quase ninguém ia acreditar se uma pessoa dissesse que aquilo era real. Porque parece que elas foram criadas justamente para parecer uma história mentirosa. E um vídeo que mostra exatamente isso que eu tô falando é esse aqui. Esse vídeo se passa no México, em Monte Rey, num hotel de luxo do lugar. Nele, a mulher Gabriela Rico Jimenez, que era uma modelo de 21 anos na época, aparece totalmente assustada e transtornada, gritando e acusando as pessoas daquele lugar de terem comido pessoas, dizendo que pessoas como Carlos Slim, que para quem não sabe é um empresário mexicano, e até a Rainha Elizabeth II fizeram isso. Só que a lista das pessoas que estavam naquele hotel acabou nunca sendo divulgada, então não tem como saber quem realmente estava lá, mas com toda certeza, a parte mais bizarra desse vídeo é que ninguém sabe o que aconteceu com essa mulher desde 2009, que é quando aconteceu isso. Obviamente tem a chance de ela só ter vivido o resto da vida sem aparecer, mas na minha opinião, isso parece algo cheio de furos, porque como que alguém que passa por algo tão traumático dessa forma pode simplesmente não falar mais nada pra ninguém, nunca mais? Então muitos dizem que poderiam ter dado um sumiço nela, com a tentativa de fazer uma queima de arquivos com o caso. E se isso for verdade, essa não é nem de longe a primeira vez que sumiços assim acontecem. Um outro caso muito estranho é da advogada Virginia Giuffre, que foi uma vítima de todo esse caso e que morreu em 25 de abril de 2025. Supostamente, ela teria acabado com sua vida. O problema é que, mais uma vez, isso é algo totalmente mal explicado. E o que piora a situação mais ainda é que, ainda viva, ela disse isso aqui: estou deixando claro que não sou Se algo me acontecer, não deixem isso passar em branco. Sem contar também a data de quando isso aconteceu, porque ela acontece justamente quando saíram novos arquivos do caso Epstein, o que na minha opinião
já mostra o que provavelmente foi o destino dela. Se a gente for olhar para o passado, vai se lembrar que teve aquele caso do P. Diddy, só que isso daí não é nada ainda comparado com esse daqui. Basicamente, Epstein organizava todo um sistema que envolvia exploração de menores das piores formas possíveis, que eu não posso nem falar aqui. E nos documentos constam informações sobre rituais e até conversas e e-mails que aparentemente ele mandava para si mesmo, como se ele estivesse tentando guardar aquelas mensagens de repente para, não sei, usar contra alguém. E além disso, uma das coisas que tinham nesses arquivos era a apologia a Baal. Baal era um deus pagão, que na visão bíblica é um demônio. A própria Bíblia fala diversas vezes de Baal, como nesse trecho de Jeremias, onde ela diz: edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, e nem subiu ao meu coração. Aqui ela deixa claro que esses sacrifícios são totalmente abomináveis, mostrando também que provavelmente isso é algo que vem desde a antiguidade até os dias de hoje. Porém, isso não é nem de longe o único caso relacionado a ritual. Outro caso aqui aconteceu no ano de 2000. Foi do jornalista Alex Jones, que conseguiu por uma falha de segurança invadir a floresta Bohemian Grove, que era conhecida por ter umas histórias muito estranhas e macabras. Com isso, ele acabou fazendo um documentário que contava um pouco melhor sobre essa história. Documentário esse que é difícil de achar, provavelmente porque ele mostra verdades que a elite não quer que você entenda. Um outro vídeo interessante, relacionado também com essa floresta, é esse do Jim Carrey, onde ele deixa claro o que é feito ali dentro. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. Well, you don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. It is the secret symbol of the Illuminati. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, when they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things. Basicamente aqui ele usa o humor de uma forma genial, né? Porque ele é um baita de um ator pra denunciar tudo isso. Como se ele já soubesse que ele provavelmente nunca ia conseguir falar de uma coisa dessas de forma séria num programa daquele. E mais uma vez, muitas pessoas começaram a chamar ele de louco e dizer que ele poderia estar depressivo por sua carreira estar no fim ou alguma coisa desse tipo. E mesmo ele sendo alguém de influência, ele foi atacado por causa desse pronunciamento. Agora a coisa mais estranha é ver como figuras que participaram, seja do Bohemian Grove ou do caso do Epstein, agem quando se fala sobre o assunto. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? You took I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that thing to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. Been in the ritual? It's none of your damn business. Oh. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. There was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. But what would you say to people like who feel like they haven't gotten justice, Mr. President? Something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead. What would you say to the survivors who feel like they haven't gotten justice? You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman
I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile Well, on your face. I'm asking you about survivors. You know why? of Jeffrey You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. They should be ashamed of you. A verdade é que a maldade, infelizmente, no mundo de hoje, tá presente em todos os lugares, seja em um caso como o do Orelha, ou em um lugar mais pobre, ou muitas vezes com pessoas que têm poder e riquezas, que acabam usando isso para esconder as crueldades que fazem, atrás de ternos caros e relógios de ouro. E então muitos vão cair, e trair uns aos outros, e vão se odiar. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar a muitos. E então, porque a morte vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar.